tempo os criadores de conteúdo para a internet eram blogueiros, porque era a principal ferramenta de criação de conteúdo para a internet. Olá, sejam bem-vindos a mais um Diálogos Fantásticos. E o papo de hoje é sobre criadores de conteúdo digital. Vamos falar dos creators. Boa noite, Armindo. Como está? Boa noite. Eu estou super feliz, de estar aqui com você, Menta, mais uma vez juntos, Já estivemos juntos no Acre, na Campus Party, no Cubo e agora aqui online participando de mais um projeto aí do Mentalidades. Estou super feliz aí de podermos conversar, ainda mais do assunto que eu gosto tanto. Muito legal. O Armindo é escolhido pelo YouPix, uma das 30 pessoas mais influentes do mundo digital nacional, jornalista, há 15 anos tendo atuado em grandes redações e redações também da região, deixou tudo para investir no universo digital. Hoje ele cobre diversas marcas e suas ações no mundo dos negócios, marketing, inovação, tecnologia e cultura geek. Ele aborda de forma descomplicada. 41 anos, casado, mora no interior de São Paulo, São José dos Campos. Muito, muito prazer, Armindo, você está se disponibilizando aí para a gente poder estar criando esse conteúdo que ajuda a disseminar a cultura do empreendedorismo, da inovação, das novas tecnologias. E eu achei que era o momento de te chamar justamente para a gente esclarecer um pouco o que está acontecendo com os criadores de conteúdo, Esse assunto creators começou a ganhar força. Você tem o influenciador digital, você tem a celebridade digital, que é um outro que está aí, tem o blogueiro, tem o cara que é jornalista online. Quer dizer, qual é essa nova realidade? Quem são esses novos personagens da comunicação? Olha, Mita, acho que é uma boa pergunta para a gente começar, E essa coisa do influenciador digital veio com tudo agora, depois os micro-influenciadores. E eu gosto de contextualizar assim, eu acho que antigamente, nos tempos jurássicos da internet, quando era tudo mato e ninguém tinha capinado ainda, não tinha os prédios bonitos que tem hoje, a única ferramenta que você tinha que popularizava a publicação de conteúdo para a internet era blog. A ferramenta de blog ela é muito simples, porque você digita um título, um texto, se você quiser você vai adicionando uma figura, umas tags, mas assim, se você sabe mexer no Word, você sabe utilizar uma ferramenta de blog. Então, por muito tempo, os criadores de conteúdo para a internet eram blogueiros, porque era a principal ferramenta de criação de conteúdo para a internet. Só que aí depois vieram as outras plataformas, YouTube, Snapchat, Instagram, e aí começaram a ter os Instagramers, os Snapchatters, os Viners, os Twitteiros, e aí começaram a surgir outras plataformas como Medium e como Pulse. E aí você fala, puxa, mas que saco ter que ficar falando, sejam bem-vindos os youtubers, os instagramers, os blogueiros. Então tem se convencionado aí mundialmente. Eu sei que tem muita gente que não gosta do termo em inglês, mas é o termo que eu gosto, uso mais, que é o creator. Então, quem é o creator? O creator é o cara que cria conteúdo para a internet em qualquer plataforma. Quem cria só para Snapchat é creator, quem cria para YouTube é creator e assim por diante. Então eu acho que é um termo que resolve bem, Falar, Armindo, eu não gosto de usar termos em inglês, Acho creator esquisito. Mas é engraçado, A gente fala budget, a gente fala schedule, a gente fala target e aí tem o creator. E se você traduzir só para criador pode ser criador de qualquer coisa, Criador de moda, criador na gastronomia. Então, por isso que eu acho que o creator resolve bem. A indústria, ultimamente, do marketing, o marketing, ele é, pro bem ou pro mal, ele é feito de buzzwords, Então agora está com essa buzzword dos influenciadores e do influenciador digital, que seria uma coisa que tem sido utilizada aí como análogo a creators. E eu não concordo muito com isso, eu vou explicar por quê. Eu acho que você cria conteúdo, as pessoas se identificam com o seu conteúdo ou não. A partir dessa identificação, você cria uma comunidade, e a partir da criação dessa comunidade, você vai ter a geração de influência ou não. Então, quando me fala, você é um influenciador digital? Via de regra, eu falo que eu sou um creator. Às vezes, é um veículo de comunicação que prefere me chamar de influenciador digital, ou
uma agência de propaganda que prefere usar o termo, eu uso. Mas eu falo assim, via de regra, eu sou creator. Mas pode ser que algumas determinadas marcas ou veículos de comunicação me considerem um influenciador. Então, eu acho que tem essa distinção. Eu me considero um creator e pode ser que eu seja considerado um influenciador. E por que eu acho esse detalhezinho importante? Porque eu acho que influência tem a ver com nicho e tem a ver com segmento. Eu falo sobre tecnologia, negócios e inovação, e não falo nada sobre moda, né? Eu não tenho muito conhecimento sobre moda, não é um assunto que eu vivencio no meu dia a dia, então eu eu não teria nenhuma influência, não teria nenhuma autoridade, nem assuntos para falar numa comunidade de moda. Já numa comunidade de tecnologia ou inovação, eu me sinto um pouco melhor. Então, um creator gamer, ele é influenciador para a comunidade gamer, mas ele não é influenciador para a comunidade de moda, provavelmente, e assim por diante. E aí eu até brinco, né? Porque essa coisa da influência extrapola a internet, né? Então, o prefeito, ele é influente na prefeitura. Se eu chegar lá na prefeitura e falar assim, olha, eu tenho mais seguidores que o prefeito, aqui a moça da recepção vai falar assim, não, mas você não é o prefeito. Aqui, quem é mais influente que todo mundo é o prefeito. Então, eu acho que nessas discussões todas a gente esquece um pouquinho que o influenciador, ele obrigatoriamente está atrelado a um determinado nicho e a um determinado contexto. Então, eu costumo definir assim, a gente cria conteúdo para a internet, então somos creators, e uma consequência que vai acontecer em algum momento dessa criação de conteúdo é você se tornar um influenciador. Mas a gente estava no esquenta aqui, né, falando isso, eu acho que como é um momento novo, né, a gente tem pouca bibliografia sobre o assunto, tem pouca determinação sobre o assunto, então, na verdade, cada um olha essa discussão de um lado e puxa um pouquinho para uma ponta, né? Mas eu particularmente acredito nesse contexto. Eu crio conteúdo, esse conteúdo vira uma comunidade e essa comunidade pode virar influência. Legal. E aí o cara, de vez em quando, vai virar uma celebridade aí, né? Que é quando para na rua, etc. Né? Então, eu até estava fazendo aqui um desenho, né? O cara era blogueiro, que era praticamente o que tinha, e começa a usar as outras mídias, vira um creator. Se tem reconhecimento dentro da sua comunidade, é um influenciador. E se não consegue sair nas ruas de tanto usar o pedido de autógrafo, é uma celebridade. Exatamente. Acho que você tocou um ponto importante, Mento, porque dá para a gente explicar um pouco essa coisa dos micro-influenciadores que se fala muito, né? Que quanto mais vai subindo essa escala que você desenhou aí, já estou até curioso para ver esse mapa mental que vai surgir depois, maior é a distância da pessoa com a sua comunidade. Então imagina que hoje eu tenho 100 pessoas que me acompanham, e eu as encontro no shopping, converso com elas na rua, elas me mandam WhatsApp, Messenger, e eu respondo todas elas, né? Como a gente está fazendo aqui agora com o pessoal que está nos acompanhando, a gente estava citando-os nominalmente, essas coisas todas. Quanto mais a minha comunidade aumenta e mais eu vou me distanciando dessa coisa do influenciador para a celebridade, menor é o meu elo com a minha comunidade, porque eu não dou conta de atender todo mundo, né? Às vezes eu já fico chateado do meu mês. Eu vejo que quanto mais algumas coisas acontecem com o meu blog, mais eu tenho conseguido responder todo mundo no tempo que eu respondia antes, dar atenção para todo mundo do jeito que eu dava e acho que mereço. Mas é assim, quanto maior a sua comunidade, mais difícil você tem de conversar com as pessoas de uma forma mais próxima, né? Então, esse seria aí o micro-influenciador, o cara que tem um determinado nicho, uma coisa muito específica, sei lá, por exemplo... uma pessoa que cria conteúdo para meninas que jogam tênis e se interessam por moda de tênis. Nunca você vai ter uma comunidade gigantesca, né? Você não tem muitas pessoas aí mulheres que jogam tênis no Brasil, você vai ter um microcosmo. Mas se a Nike for fazer um lançamento aí de uma coleção nova de moda para quem joga tênis, talvez essa criadora de conteúdo seja a pessoa ideal. Mas porque ela tem uma comunidade pequena, logo com elos mais fortes, vamos dizer Legal. assim. Eu queria que tu abordasse dois aspectos aí do creator. Existe alguém que se torna creator para buscar tipo uma profissão, né? Assim, a pessoa quer ser youtuber para tentar simplificar, né? No sentido de pegar uma mídia só. E tem depois um creator que acaba criando conteúdo
para ganhar autoridade, por exemplo, para fazer o que se chama hoje de marketing de conteúdo, para facilitar o inbound marketing, para ser encontrado na internet, né? Você considera que existem esses dois caras são creators, né? E é possível a pessoa se formar para querer ter como profissão youtuber? Tá. Eu acho que assim, para mim, todo mundo que cria conteúdo para internet é creator, e eu tenho amadurecido um pouco mais o termo creator nos últimos meses, talvez, e tenho entendido que muito mais do que criar conteúdo para internet também é um estilo de vida. Eu tenho adotado muito para mim isso, eu acho que está muito próximo da cultura maker, só que ao invés de eu estar trabalhando com Arduino e impressoras 3D, eu estou trabalhando um pouco como eu construo a minha realidade e conto a minha realidade para as pessoas. Mas eu acho que o cara que está fazendo inbound para essa autoridade por trás disso vai ter uma influência, então eu acho que ele acabe se tornando influenciador em alguma instância. E eu acho que quando tudo isso começou, a coisa acontecia de forma mais espontânea, porque era muito novo, né? Então, simplesmente acontecia. E eu acho que hoje, cada vez mais não. Cada vez mais você tem que se preparar, tem que trabalhar. Eu gosto muito de discutir essa questão dos creators sob o ponto de vista de mercado de trabalho, né? Graças a meu ofício de blogueiro, vamos dizer assim, eu tenho tido a oportunidade de conhecer coisas incríveis, de visitar lugares legais. E eu recentemente estive numa linha de produção aí de uma empresa que a produção era imensa e você via poucas pessoas na linha de produção, né? Não tinha muita gente trabalhando. E eu fico pensando também quando eu vou na lanchonete, né? Um fast food aí qualquer, que você chega lá e pede a promoção, né? Fala, eu quero a promoção tal. E aí a menina fala para você, olha, deu R$ 30, você vai pagar em débito ou crédito. Você passa o seu cartãozinho lá na máquina, retira e depois pega o seu pedido do lado. Quanto tempo demora para eu ter uma tela touch para fazer esse pedido e eu não precisar daquela pessoa no balcão? E quanto tempo demora para eu simplesmente chegar na praça de alimentação do shopping, pegar o meu dispositivo móvel, falar que eu quero aquela promoção X com um refrigerante extra, um molho tal, e receber uma senha, porque eu já vou pagar inclusive pelo celular, e retirar no balcão? Não demora muito, mas o que a gente vai fazer com aquele jovem ou com aquele trabalhador que estava no balcão? O que a gente está fazendo com as pessoas que estão sobrando da indústria, porque a indústria está se automatizando? Então, é claro, dos vários caminhos que a gente tem possível na economia criativa, digital, você poder empoderar e preparar as pessoas para produzirem conteúdo para a internet, para atuarem nessa indústria da produção de conteúdo, eu acho incrível. Outro dia eu estava no Festival PES, que rolou em São Paulo, eu moderei um painel sobre creators regionais, que é uma bandeira que eu tenho defendido bastante. E eu vi depois do meu painel, uma youtuber aí conhecida, de milhões de acessos e assinantes, falando que hoje ela já tem uma equipe de 12 funcionários CLT, e que ela se preocupa quando vai fechar uma ação publicitária com os 12 funcionários, que ela já tem que gerenciar uma folha de pagamento desse tamanho, né? Então, além do creator, tem o editor de imagem, tem o roteirista, tem o técnico de som e de imagem. Então, conforme os projetos vão crescendo, aí você vai criando toda uma indústria em cima disso. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, Menta, sim, eu acho que hoje é possível você estudar e se profissionalizar e, eventualmente, querer levar essa coisa do youtuber como uma profissão, sim. Legal. Olha só, a gente começa a ter as perguntas aqui de São Paulo, o Flávio, o Luiz Henrique, que estão participando aqui ao vivo da nossa gravação para o podcast e para o canal, né? Ele pergunta o seguinte: se tem alguma dica para quem domina alguma área do conhecimento e gostaria de trabalhar de forma mais ativa na internet com esse assunto para ganhar influência? Entendo. Eu acho que assim, o problema eu acho que é o para ganhar influência. Tudo que a gente for ver de marketing de conteúdo na internet, então, eu sei que você tem estudado bastante sobre isso, se você quiser, fica à vontade para interpelar aí, mas assim, o marketing de conteúdo ele não é rápido. Até que você comece a ser indexado, até que você comece a ter o seu conteúdo buscado pelas pessoas, é um processo, né? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Quando a gente fala do YouTube especificamente, é muito mais lento. Tenho aprendido muito sobre isso e apanhado muito sobre isso. Então, assim, eu acho que o marketing de conteúdo e você criar conteúdo para a internet é uma dessas ferramentas.
mas eu acho que se você for criar só para ter a influência propriamente dita, é um pouco frustrante, porque isso vai acontecer com o tempo. Então eu acho que assim, tem que criar conteúdo do jeito que quiser, como quiser, se for um blog no WordPress, no Medium. Eu acho hoje, se eu fosse começar a blogar do zero, talvez começaria no Medium para começar escrevendo, ou se não no Pulse, que é a plataforma de artigos do LinkedIn, que eu acho que tem muitas oportunidades lá, e escrevendo as coisas que gosta e ver como as pessoas vão reagindo a esse conteúdo, e a partir da análise ali de dados, né, sobre o que as pessoas estão comentando mais, curtindo mais, arrumando o rumo. Então, eu acho que sim, vale a pena ter. Se só me perguntar para mim, vale a pena publicar qual é a dica? conteúdo? Não, ele quer uma dica. Qual é a dica de ouro? Começar publicando. E em qualquer meio, você acha? Escolher um meio que tem mais aderência aí. Eu acho que se não quiser criar um blog, pode ser um Medium ou um Pulse. Aí depende um pouco do segmento dele, essas coisas todas. E se começar a publicar conteúdo e ver a reação das pessoas, ver o que elas gostam ou não. Então, a minha dica, sai fazendo. A minha dica determina uma linha editorial beta, né? Quer dizer, eu trato sobre isso, não trato sobre outros assuntos, acho isso fundamental. E também define uma periodicidade. Você vai fazer um blog uma vez por semana, uma vez por mês, né? Ou é um vídeo no YouTube, ou uma live no Facebook, seja o que for, né? Define uma prioridade, que eu acho que essas questões elas são importantes. Ainda sobre esse assunto de ser youtuber e até de dar possibilidade, como você falou, de geração de emprego, de geração de renda, na verdade, né? De economia criativa, permitir que as pessoas se libertem, façam aquilo que elas querem. Inclusive chegou pelo meu WhatsApp aqui, ó, olha só, que agora nessa semana, né, uma mensagem, olha só que legal, lá de Barreiras. Eu tive em Barreiras fazendo uma palestra. Daí, olha só, me chamo Laís, em uma palestra feita por ti em Barreiras, você me recomendou que eu colocasse meu sonho na prática. E isso era a criação de um canal no YouTube. Porém, eu estava com muito pouco tempo, tive imprevistos, mas desde a palestra eu consegui tempo para botar aqui o meu canal. Por favor, veja, me dê sua opinião. Quero agradecer, mesmo não me conhecendo, me deu um incentivo para que eu corra atrás do que eu realmente goste. Né? Então, olha só, é um depoimento que reforça, né, que há no interior do Brasil pessoas com talento que têm o que dizer, e que esse jeito creator de ser permite que a pessoa seja uma protagonista realmente dessa questão. Né? E eu queria entrar assim, o quanto isso pode gerar renda para uma pessoa como essa, a ponto dela não precisar ter uma outra profissão. Ou você acha que um creator no interior, nessa situação, deve, sei lá, ser professor de educação física e ter um blog sobre isso, ou dar aula e fazer um blog de aula, ou seja, é uma coisa complementar, ou você acha que pode ser pensada como uma atividade principal desde o início? Olha, Menta, eu acho assim, é muito ajuste de expectativa. O que eu vejo são muitos jovens creators aí que eles já querem entrar nisso recebendo salários astronômicos dos grandes youtubers. E eu gosto de fazer muita analogia aí com o futebol, ou com o mundo dos modelos, né, dos famosos, que no futebol a gente não tem 15 mil Neymars, a gente tem o Neymar. E talvez a gente tenha aí 15, 20, 30 jogadores com um salário realmente astronômico. Mas a gente vai ter aí 5 mil jogadores no Brasil, 3 mil jogadores no Brasil, que tem um salário bom, que tem uma qualidade de vida boa, mas não tem o salário do Neymar. Então, assim, a probabilidade de você ser um youtuber ou um creator mega famoso, que habita o Olimpo e que ganha centenas de milhares de reais por mês, apesar de não ser impossível, acho que a internet democratizou cada vez mais essa possibilidade, não vai acontecer para todo mundo. E não é assim porque não é para ser. Né? Você só almeja um objetivo porque ele é difícil. Se fosse comum para todo mundo, não seria um objetivo, né? Não seria um desafio, essas coisas todas. Então, não vai ser assim em nenhuma profissão, né? E no YouTube não vai ser diferente. Mas não quer dizer que não seja bom, né? Então ela mora aí no interior e eu tenho certeza que outras empresas têm necessidades aí de conteúdo.
eu vejo as empresas e marcas buscando novas formas de se comunicar com consumidores, e a internet é uma excelente forma de pegar o consumidor que não está mais na TV, não está mais na rádio, não está mais no jornal. Então, você ter um conteúdo aí que conversa com o público local e, consequentemente, você surge com uma ferramenta local, eu acho que sim, tem possibilidades de ganho. Eu não sei se no começo, aí depende muito do projeto, mas de uma maneira geral, isso me lembra muito a coisa do Canvas, né? E da proposta de valor de você dizer assim, olha, com o meu canal no YouTube eu resolvo o problema de quem? Eu resolvo o problema do empresário médio aqui da minha cidade, que tem um varejo de roupa, ou que tem um varejo de moda e precisa conversar com as outras pessoas. Então, de repente, trazendo aí esse universo do Canvas e das startups para o YouTube, eu posso até fazer o contrário, eu posso ir em empresários da minha cidade, de assuntos que eu tenho afinidade, e falar assim, olha, como eu resolveria seu problema com conteúdo na internet? Se eu criasse um canal dando dicas aí de look, de maquiagem ou de esportes, vocês teriam interesse em falar com o meu público, essas coisas todas. É claro que essa criação desse público inicial e dessa massa inicial de leitores que é a parte mais desafiadora, vamos dizer assim, né? Então você tem hoje fazer um certo investimento para que isso aconteça, ou de tempo, ou de dinheiro, ou das duas coisas. Então, não acho que é o caso das pessoas saírem correndo, largando o emprego para fazer isso, mas o meu caminho foi muito engraçado, né? Porque o blog, quando eu criei mesmo o blog do Armindo, foi para ser um plano B, que eu falei assim, eu recebo bastante notícia, vejo bastante coisa legal e queria compartilhar com as pessoas, e aí aos poucos ele está passando para ser o plano A. Não é ainda 100%, mas aos poucos isso está acontecendo numa velocidade que eu confesso assim, que eu não esperava. Então eu acho que dá para ser uma coisa planejada, não precisa largar tudo para correr atrás, mas dá para pensar como uma startup assim, nesse sentido de, eu quero um anunciante, então tá, para quem eu resolveria esse problema? Como o meu conteúdo consegue resolver o problema desse empresário? E aí correr atrás de quem esteja disposto a pagar por isso, né? Bem dentro da mentalidade aí do Canvas. Legal, bacana. Ainda sobre essa questão, né? Quanto que esse pessoal... Então, se você está falando que nem jogador de futebol, né? Continuando nessa analogia, a gente sabe que existem jogadores de futebol. Esses tempos eu peguei um motorista de táxi no Maranhão e ele era jogador de futebol, né? E ele que pagava para poder jogar, entende? Porque o clube não tinha dinheiro, né? Então depois tem o cara que ganha R$100, tem o cara que ganha R$500, tem o cara que ganha R$1.000, tem o cara que ganha R$10.000, e assim tu tem. Então, com os creators a gente pode dizer que é a mesma coisa hoje. Tem quem pague para fazer, tem quem ganhe muito pouco e tem quem está ganhando milhões. Exatamente, é o mesmo cenário. Legal. E qual a relação com as marcas? Você acha, então, que, pelo que eu entendi, no momento que você respondeu, eu entendi que às vezes você acha que o creator pode ser um criador de conteúdo não só para seu blog, para si mesmo, mas pode ser uma espécie de criador de conteúdo para as marcas locais, uma concessionária de automóvel, uma escola, né, pensando lá em Barreiras, por exemplo, que ela poderia procurar outras marcas para gerar conteúdos e isso ser tipo uma produtora de conteúdo. Você acha que isso pode ser uma carreira dupla da pessoa ter o seu canal e ter também um trabalho de produção de conteúdo para outras marcas? Sim, eu acho que sim, Menta, porque até algumas empresas que me contratam, às vezes a gente tem essa dupla possibilidade. Eu vou publicar o conteúdo dos meus canais e a marca também vai publicar o conteúdo que eu gerei nos canais dela. Ao invés dela falar sobre ela, né, sobre as coisas que ela gosta, faz sentido ela contratar alguém de fora para falar sobre isso. E as marcas, de uma maneira geral, têm tido dificuldade para produzir conteúdo para elas, né? Conteúdo muito chato, de pouco engajamento, essas coisas todas. Então, eu acho que é um casamento muito bom, assim, quando o creator ele consegue produzir conteúdo e também oferecer o conteúdo que ele produz para outras empresas, também para ter uma fonte de renda e fazer as ações. E muitas ações publicitárias que os creators são contratados, isso também vai acontecer. Eu falo assim, olha, eu tive recentemente, fui convidado para conhecer um case do Bradesco, onde eles foram na SXSW,
E eles fizeram exatamente isso. Eles contrataram 4 creators, levaram para Austin, e o conteúdo que eles produziram foi utilizado tanto no canal dos creators quanto no canal do Bradesco também, tanto Medium quanto Instagram, YouTube. Então, fazer assim, a marca se apropriando do canal do creator e o creator também aproveitando as oportunidades que ele teve para criar conteúdo para os seus assinantes, leitores, enfim. Maravilha. Olha só, dando um ok aqui então para o pessoal aí que está mandando do sul também, o Janquiel, o Décio, aqui a Ana Goelzer lá, que é nossa amiga em comum, né? Participando. Né? E o Luiz Henrique, aqui de São Paulo, pergunta o seguinte: como utilizar o marketing de conteúdo não para ser influenciador, mas para começar a atrair novos leads e também efetuar venda de produtos ou serviços? Ou o caminho é reverso, precisa ser um influenciador para conseguir gerar leads, ou você pode tentar gerar leads direto do seu pequeno negócio? Bom, então, vou ser sincero, assim, eu não... do meio que eu tenho transitado, o caminho que eu tenho escolhido, assim, eu não gosto muito dessa coisa de creator para leads. Até porque eu acho que tá muito disperso, tá muito pulverizado, e eu acho que quando alguém me contrata para uma ação, vamos dizer assim, é um pouco maior do que só a geração de leads. Então, eu acho que o marketing de conteúdo ele possui ferramentas para criação de leads, mas assim, aí você vai fazer um conteúdo muito específico, com a escolha certa das palavras-chave certas, para o momento certo, essas coisas todas. Então, eu particularmente acho que são Mas a pergunta dele é como empreendedor, como utilizar o marketing de conteúdo não para ser um influenciador, mas para atrair leads. Eu acho que a pergunta não é ser creator ou não, quer dizer, como usar o marketing de conteúdo para gerar leads. Qual a dica que você dá aí como professor de marketing? Tá, o que eu acho é que assim, ter um projeto estruturado de comunicação com esse foco. Porque se você pensar só creators e leads, né, trazendo para o lado da nossa discussão, não vai rolar. Agora, se você desenvolve, sei lá, ele trabalha com cosméticos, e aí desenvolve um plano editorial, como você falou, aí, com palavras-chave ranqueáveis para cosmético, busca fazer um trabalho de SEO forte, eventualmente compra de mídia aí em Outbrain ou outros sites de compra de mídia, eu acho que é um caminho possível de se fazer. Mas aí eu acho que pega justamente nesse conceito mesmo do marketing de conteúdo, que não entra muito no marketing de influência, apesar de muita gente querer colocar as duas coisas no mesmo foco, que é você ter um projeto editorial focado exclusivamente na geração de lead. Legal. Me conta o seguinte, e as marcas, se não para geração de leads, por que as marcas estão contratando os creators? E aí eu gostaria de que a gente fosse nesses dois mundos, né? Na Belíndia, né? Na Bélgica e na Índia. Né? Então a Bélgica tá lá, o Whindersson Nunes fazendo bobs, fazendo oi, né? O Porta dos Fundos tem vários clientes, e temos ali a pessoa que está com o seu canal e que não consegue apoio mínimo. Né? Quer dizer, como é que isso está acontecendo? Como é que as marcas estão aproveitando isso? De que forma eles estão enxergando esse relacionamento com esse pessoal? Bom, então eu acho que hoje a gente está cada vez mais num mercado de disputa por atenção, né? Esses dias eu estava no metrô em São Paulo e estava prestando atenção nas pessoas. Para quem não mora em São Paulo, não conhece o metrô de São Paulo, tem umas TVs que ficam no metrô lá, que ficam passando conteúdo. E eu olhei uma hora pro vagão, não estava ninguém olhando para aquela TV que passa conteúdo, porque estava todo mundo no celular. E mesmo quando você está no celular, você passa a timeline muito rápido, né? Quando você está assistindo outras mídias, né, como TV ou rádio, por exemplo, você está lá de olho nas suas redes sociais. Então, você atrair a atenção das pessoas é muito difícil. E, via de regra, os creators atraem a atenção, né? Quando eu falo de determinados produtos ou de determinadas coisas que eu estou fazendo, as pessoas naturalmente vão perguntar para mim se é legal, se eu gostei, se é bacana, se funciona do jeito que se esperava funcionar, essas coisas todas. Então, quer dizer, por eu criar conteúdo, a atenção das pessoas eu já tenho, né? E conforme o projeto tem, aumenta cada vez mais. Então, é natural que as marcas hoje estejam nesse momento de tentar buscar essa atenção que os creators têm, que nenhuma marca consegue ter, porque cada creator tem uma relação muito pessoal, muito próxima com a sua comunidade. Então, nesse aspecto que as marcas estão cada vez mais de olho no trabalho de quem cria conteúdo para a internet. Falando aí de um mercado que eu conheço bem, né, que é a Índia,
que são os mercados do interior, essas coisas todas. Eu vejo assim, os empresários locais, regionais, têm perdido muitas boas oportunidades de já começar a se relacionar com creators, ou por medo, ou por inexperiência, ou quando vão fazer, acabam fazendo investimentos aí baseados simplesmente em números, o que não é legal, essas coisas todas. Mas eu acho que fatalmente essas empresas vão ter que buscar esses canais, porque outros já não vão funcionar mais. O que eu acho, e acho que é um grande perigo para os empresários hoje, é que muitos estão deixando de aproveitar isso nesse momento, e quanto mais eles deixarem, vai ficar mais difícil. Eu vou dar um exemplo aí, usando meu exemplo pessoal para explicar melhor. Eu tenho marca que se relaciona comigo há 3 anos, quando eu comecei o blog, e praticamente era eu e minha mulher que acessava, e que hoje eu tenho uma relação muito próxima com essa marca, e assim, sou bem fã de marca deles, assim, gosto dos produtos, uso, tenho me relacionado com eles bem nos últimos anos. Hoje uma marca que começa um relacionamento comigo, ela já pega um armindo mais profissional, mais assediado por outras marcas, então, consequentemente, criar esse relacionamento do zero comigo está um pouquinho mais difícil. Então, nos mercados regionais, quanto mais as marcas identificarem os influenciadores do seu segmento e já estreitarem uma relação, elas vão aproveitar mais. Mas falando do mundo real, assim, né, ainda é muito difícil. Na minha região, no Vale do Paraíba, eu posso dizer sem problema nenhum, que o que eu mais faço é com marcas de fora que querem se comunicar com o público do interior. Porque as marcas do interior, salvo boas exceções que a gente tem tido, ainda tem essa dificuldade de se relacionar com creators. O que é uma pena, na verdade, né? Porque é no interior que muitas vezes tudo pode começar menor e você tem, né, hoje esse lance de onde você está, né, é cada vez mais comum uma RD Station que está lá em Floripa, uma Inloco Media que vem lá de Pernambuco, né, o pessoal de games no interior do Maranhão, enfim, as pessoas podem estar em Joinville, é uma capital mundial hoje, um polo exportador de software para o mundo todo, né, então as pessoas não precisam mais estar na capital para poder fazer as coisas acontecer, e acho que nesse contexto, né, esse mercado creator, tu pega o Whindersson Nunes, né, que saiu do Piauí, não é? E ele nem de Teresina, não é, Armindo? Acho que ele é de interior, não é? Ele não sei te dizer, Minto, mas eu sei que ele não é de capital, eu acho. Né? E tu vê, é um fenômeno realmente muito grande. Para esse pessoal que, nas páginas, né, aqui o pessoal pergunta muito sobre marketing de conteúdo para empreendedores, né? Essa que está sendo a tônica aí que o pessoal quer ouvir. Eu acho que é importante que se diga aqui, eu quero ouvir tua opinião, né? Que ele sabe que depende do produto, mas de uma forma geral, o que se diz com relação de melhor canal para marketing de conteúdo? Se é o Instagram, se é o Facebook, se é o YouTube, se é o LinkedIn, qual a tua opinião com relação a isso e que tendências ele acredita que pode ter com relação a esses canais? Então, assim, eu não acredito em fórmulas prontas, eu morro de medo dessas fórmulas prontas. Eu acho que cada marca tem uma experiência muito próxima com o seu consumidor. Vou dar um exemplo. Alguém vai falar assim, o melhor horário para se postar no Facebook, então vai ditar uma regra, é de quinta e sexta-feira, das 15 às 16 horas. Estou chutando. Mas, se eu sou um restaurante, talvez faça sentido eu postar às 10 horas da manhã, quando a pessoa está ali naquele momento de começar a sentir uma fome e vai fazer a escolha de onde ele vai comer. Se eu sou uma balada ou um evento de final de semana, talvez faça mais sentido eu postar quinta-feira de manhã, para que a pessoa já vá escolhendo o que ela vai fazer no final de semana. Eu dou consultoria para uma empresa de games em São Paulo, que a gente descobriu que um dos melhores horários que a gente tem é no comecinho da madrugada, que a galera tá lá jogando tudo, e você tem uma oportunidade boa. Então, estou dando esses exemplos para dizer assim, que nesse universo digital não tem muitas regras. A gente pode ter algumas dicas que a gente poderia chamar aí de vocações das redes sociais, né? Então, se o produto ele é muito visual, né, maquiagem, moda, beleza, gastronomia, as redes sociais que têm foco visual são muito mais interessantes. Então, por exemplo, Instagram e Pinterest, né? Se você fala assim, tem um negócio que trabalha com do it yourself, Pinterest, naturalmente, a primeira coisa que vem à sua cabeça.
Agora, se é um conteúdo que eu preciso trabalhar cultura, um conteúdo mais elaborado, com mais documentação, de repente B2B, ou para um público mais técnico, talvez um blog seja o caminho mais adequado. Se eu tenho coisas que permitem aí um vídeo, né, coisas visuais, coisas de impacto, coisas que eu possa contar e que vão ser muito mais eficiente contadas do que faladas, a gente vai utilizar o vídeo. Tem um case que eu gosto bastante do Will It Blend. Se o pessoal que está nos acompanhando aí depois for no YouTube pesquisar lá, Will It Blend, que numa tradução tosca minha, será que isso liquidifica? Né? Que é um empresário nos Estados Unidos que começou a colocar coisas num liquidificador, bola de beisebol, remo, lata de Coca-Cola, para mostrar como o liquidificador dele podia liquidificar qualquer coisa. E foi um sucesso, né? Todo mundo compartilhava o vídeo, ele coloca iPhone dentro do liquidificador, iPad dentro do liquidificador. Então, quer dizer assim, você namorar com as redes, entender um pouquinho a vocação delas e saber qual dá mais resultado para o seu negócio é muito importante. E aí, mente, que a gente entrando aí nessa coisa do marketing de conteúdo, que é uma coisa que eu quero reforçar, que não é uma coisa que assim, eu vou entrar no Instagram, hoje, amanhã eu tenho o resultado. É muita tentativa e erro, muita experimentação, até você chegar num momento que aquilo realmente funciona para o seu negócio, e aí a coisa vai caminhando. Outro dia eu estava vendo um artigo, eu não vou lembrar a fonte, mas que boa parte das estratégias de marketing de conteúdo para pequenas e médias empresas não vingam, não dão certo, porque o empresário não dá o tempo necessário, não tem a paciência para que elas aconteçam. Então, por isso que muitas vezes estava quase lá, né? Chegou quase no Everest, falta 100 metros, daí falou assim, isso aqui não está funcionando e eu vou embora. Mas se segurasse mais 100 metros e acabar atingindo o ápice disso. E tem realmente essa coisa do tipping point, assim, né? Tem um momento que dá a virada e são várias as histórias que a gente sabe. Você falou do Will It Blend, eu lembro que foi quando ele liquidificou o iPhone que ele estourou no mundo, né? Porque as pessoas ficavam numa fila para comprar um iPhone, lembra como era? E o cara pegou um iPhone e liquidificou, sabe? Tipo assim, eu preciso assistir esse vídeo, né? E no FIC desse ano, naquele festival feito pelo pessoal da Brad e tudo, veio um keynote internacional que mostrou um case super legal de uma vinícola na Itália, né, em que o cara, ele tinha um vinho todo diferenciado, enfim, mas não bombava, né? E ele fez um vídeo ensinando a como abrir uma garrafa de vinho sem saca-rolha, com um pé do sapato, sabe? Você tira o sapato e vai dando assim na bunda da garrafa e aos poucos a rolha vai saindo e ele ensina a dica. Tu prende ela na parede, vai batendo, pá. E aquele vídeo estourou e o cara, a loja, a vinícola dele no mundo todo se tornou uma coisa conhecida, né? Claro que ele estava preparado com um bom vinho, com uma estratégia de divulgação, de entrega, logística, enfim, né? Ele estava preparado para aquilo, mas não foi algo tão planejado assim, né? Foi na tentativa e erro que um vídeo desses estourou, né? E isso acontece ainda muito com youtubers, não acontece? E com as próprias marcas, né, Armindo? Das marcas, às vezes, colocarem e produzirem conteúdo e ele estourar e isso trazer um resultado que elas não esperavam. Você tem alguma história assim para compartilhar? Uma história específica não, Mento, mas assim, de uma maneira geral, a gente pega todos esses grandes nomes aí, né? PC Siqueira, Cauê, Manual do Mundo, Whindersson, não são pessoas que começaram ontem no YouTube, né? Eles estão praticamente desde o começo da plataforma, um pouco antes do começo da plataforma, e são projetos que às vezes demoraram 3, 4 anos para vingar. Então, se a gente for aplicar a mesma lógica, empresas que estão começando no YouTube hoje, talvez consigam ter um resultado interessante, aí falando especificamente só de alcance orgânico, né? Um período aí de 2, 3 anos de maturidade, mas que lá no terceiro ano poderiam fazer sucesso. Então, praticamente todos os youtubers que ficaram no mercado, eles têm essa história. Eventualmente acontece um fenômeno midiático, vamos dizer assim, mas esse é a exceção. E normalmente o que eu vejo é muita gente pegando a exceção pela regra, né? Falar, o fulano de tal conseguiu lançar um vídeo, ele viralizou e ele tem 1 milhão de acessos, 1 milhão de assinantes. Mas ele é em 1 milhão de outros criadores de conteúdo que estão subindo vídeos diariamente,
estão conversando, estão criando conteúdo de qualidade e que estão lá, 100 visualizações, 10 visualizações, 20 visualizações. E aí, falando especificamente de números, né? Você, empresário ou creator, enfim, não precisa ter 1 milhão de qualquer coisa para dizer que tem sucesso, né? O que você precisa fazer é atingir bem o público-alvo que você espera atingir. Então, de repente, se o meu vídeo teve 100 acessos, mas esses 100 acessos são clientes que se interessaram pela minha marca e gostaram do meu produto, então pode ser um case de sucesso mesmo com 100 acessos, mesmo com 50 acessos. Então, assim, esses projetos eles têm que ter um tempo de maturidade e a empresa precisa lidar com isso. Ainda não tem tempo. Compra de mídia. Mas aí a gente já está fugindo da questão do orgânico. Mas eu acho que aí serve também, né, de dica para as pessoas não terem, quando um projeto de conteúdo, ver o que pode ser feito com o externo, que tenha verba para pagar por um determinado tempo, né, porque não adianta fazer, e que pode ser feito dentro de casa também, né, porque a gente tem aquele cara por dentro da oficina, por exemplo, né, que é um super case dentro do YouTube, né, hoje ele tem uma rede de franquias, a última notícia que eu tinha, né, que ele tinha milhões de pessoas e ele começou mostrando como que arrumava resolvia os problemas, né. Você já assistiu um pouco desses vídeos, sabe o que eu tô falando? Sim, não, outro dia teve um problema na máquina de lavar aqui de casa e eu fui pesquisar se alguém já tinha tido esse problema. Uma pessoa normal, vamos dizer assim, né? Não é um creator nem nada, apesar de ser, né? Mas, claro, todos somos creators. Ele falou assim, gente, isso aqui você vai lá na loja, eles dão um problema, e aí ele pegou o celular dele e estava escuro. E ele falou, peraí que tá escuro, eu vou buscar uma lanterna. Ele apoiou o celular dele na máquina de lavar roupa, então sem edição nenhuma. Ficou lá 1 minuto, eu fiquei lá 1 minuto esperando ele voltar com a lanterna. Ele falou assim, gente, voltei aqui com a lanterna. Tá vendo essa pecinha aqui? Essa peça custa R$10, você acha em qualquer lugar, troca essa peça que vai funcionar. 120 mil acessos esse vídeo. E a empresa vai fazer o vídeo todo elaborado, com dicas, PG, blá blá blá. Tem 100 acessos, 50 acessos. O rei do iPhone, né? Outro exemplo, né? Sim, que teve lá, ele consertou um iPhone de forma justa e as pessoas compartilharam loucamente. Ou os lados negativos, né, das empresas que maltratam clientes, tem casos aí de homofobia, discriminação, essas coisas todas, que a marca fica com uma imagem bem abalada porque os consumidores acabam se revoltando com isso, consumidores cada vez mais empoderados tecnologicamente, né? Então, eu acho que assim, é um mundo de oportunidades, né? Eu, quando me formei em 2002, comecei a trabalhar com TV em 2000, eu tive que participar de um processo seletivo para trabalhar numa emissora de TV. Fazer uma transmissão ao vivo, como a gente está fazendo hoje, eu tinha que ter um equipamento caríssimo, que poucas emissoras de TV teriam, levar até um lugar que desse sinal, que uma antena precisava enxergar a outra, para fazer uma transmissão ao vivo na TV. Hoje a gente aqui com uma conexão à internet razoável e equipamentos de computador que não são de última geração, a gente consegue fazer uma transmissão ao vivo. Então, sem dúvida nenhuma, democratizou. Mas ao democratizar, traz novos desafios que é você conseguir aparecer no meio de 1 milhão de pessoas que também estão fazendo coisas legais. Né? Com certeza. Olha só, a gente vai ter mais uma pergunta, depois a gente vai já para os encerramentos. Eu tenho ainda mais uma pergunta aqui para você, mas a pergunta de marketing de conteúdo da Laura que vem é marketing de conteúdo para saúde. Gostaria de ouvir um pouco da experiência de vocês, porque eu acredito que tem aí um agravante, né, com essa questão ética, né, de às vezes você ter que ter muito cuidado com aquilo que você publica. Apesar de que eu tenho visto coisas muito bizarras, assim, né? Porque antes existia um cuidado maior. Eu lembro que teve uma época que nem bula de remédio você conseguia ver inteira na internet, que era meio proibida. E hoje está tudo aberto, né? Tem um monte de gente dando dica para todas as coisas. O que tu tem visto aí de marketing de conteúdo para a saúde que funciona, Armindo? Então, uma estratégia que eu gosto bastante, assim, e que também eu acho que serve, por exemplo, para arquitetos, eu vejo muitos médicos reclamando que as pessoas vão no Google procurar, né, a receita, ou já chega com o diagnóstico pronto. Para né? confirmar, né? Exatamente. Confirmar. E aí depois o médico receita e da pessoa vai para a internet para ver se o médico receitou melhor, né? Se está certo ou não. E aí o que eu acho que você contra-ataca isso é com conteúdo.
Então, ao invés de eu deixar o meu paciente ir buscar conteúdo em outro lugar, eu falo assim, olha, se você entrar no meu blog, lá no site da minha empresa, eu já tenho alguns artigos que eu expliquei por que eu receitei esse remédio, qual o melhor tratamento para o seu caso. Então, os arquitetos, eu falei a mesma coisa, né? Eles reclamam muito do Pinterest, porque o cliente do arquiteto hoje em dia já chega com tudo mais ou menos pronto, né? Fala, olha, eu quero essa parede que eu vi no Pinterest, eu quero esse do it yourself que eu vi no Pinterest, e aí todos eles, mas o cliente já chega pedindo, não estudou sobre isso. Eu falo assim, faz diferente, fala para o seu cliente, fala assim, olha, entra no meu Pinterest, que eu publico inspirações diárias, e a partir de lá você pode me trazer uma inspiração que a gente pode compor o cenário. Então eu vejo que assim, há muita oportunidade desperdiçada de você contra-atacar isso. Já se for aí uma empresa de saúde, alguma coisa que quer se divulgar de uma maneira geral, eu acho que assim, esse cuidado com os princípios éticos é muito importante, né? E não é só uma questão de ética, tem legislação. A indústria dos medicamentos mesmo, tem um monte de coisa que não pode fazer de publicidade, então eles tentam driblar aí com URLs amigáveis, com conteúdos informativos, mas que em alguma instância ele vai falar, procure o seu médico para saber mais, e aí ele vai indicar algum médico credenciado, lá as empresas trabalham mais ou menos assim. Então eu acho que assim, eu não sou muito dado a modismos, não. Eu acho que você tem que fazer o que é certo, tomar muito cuidado com a legislação, compartilhar conteúdo ético e fazer com que as pessoas percebam que o conteúdo é de qualidade e se atraem por esse conteúdo de qualidade. Não, com certeza, né? Então, acho que ter essa coisa de ter uma linha editorial, né? Pensar qual canal que vai fazer e não ficar nessa de, hoje eu postei uma foto no Instagram, a semana que vem eu gravei um vídeo para o YouTube, na outra semana eu fiz um post, daí mandei uma newsletter para uma base que eu tinha e tá fazendo marketing de conteúdo, né? Quer dizer, tem que ter um propósito e um plano, né, para esse propósito, mesmo que isso seja bem pequeno, né? Eu tive uma aluna também nesse curso aí da Estácio, que é médica, que está criando um canal, ajudei ela até com o nome, ficou Em Família, né? Gostou? Gostei, achei bem uma sacada. Porque é justamente essa coisa entre relação pai e filho, pais e filhos, né? Alimentação saudável, comportamento, drogas, né? A necessidade de fazer esporte, enfim. E ela quer fazer pontes para que as pessoas, porque às vezes você sabe que também tem aquela pesquisa do YouPix, a gente só tem que cuidar o tempo, mas eu quero ouvir você sobre isso, né, que tem muitos jovens que confiam mais nos youtubers que nos próprios pais, é isso que diz a pesquisa, não é? É isso mesmo, os youtubers, assim, principalmente para as crianças e adolescentes, está virando uma referência. É muito bom que as marcas tomem cuidado, porque o adolescente de hoje, em 2, 3 anos, estará com cartão de crédito e em 5 anos virará consumidor, e ele não tem mais aderência com as mídias tradicionais, então a referência que ele vai buscar no futuro para compra, essas coisas todas, são esses youtubers, são os criadores de conteúdo para a internet, e infelizmente muitas marcas ainda estão com esses modelos prontos, né? Eu acho que você falou essa questão do marketing de conteúdo, né? Essa coisa de manda newsletter. Outro dia eu coloquei no meu Facebook lá que eu já quero sair correndo quando eu vejo de baixo o seu e-book aqui, porque é uma forma que ficou tão desgastada, né? E, infelizmente, e-books com uma qualidade muito ruim, e aí você baixa 3 e-books com qualidade ruim, você fala assim, eu não vou baixar o quarto porque não vai ser bom, e justamente aquele seria bom. Então, essa busca por fórmulas, por envios exagerados de conteúdo para as pessoas, por saturar as pessoas de informação, está fazendo com que justamente ela corra para quem produz conteúdo de forma orgânica, de forma natural, e busque novas formas de interação com as marcas, coisas que elas não têm hoje. Legal. Armindo, para a gente encerrar, qual é o caminho, né? Você sabe que você é apoiador aí da trilha do trem, que a gente tem uma trilha para empreendedor, né? O que seria um caminho para quem quer fazer produção de conteúdo para ser um creator? Qual é o caminho a ser percorrido? Bem, então, acho que assim, a gente tem 2 respostas possíveis, que são 2 armindos diferentes, né? E eu preciso dar as 2. Uma é a questão de que, como todo negócio, né, demanda planejamento, que você, como você falou, né, o plano editorial, fazer estudar um pouco, como eu falei também, proposta de valor,
público-alvo, quais são os recursos necessários para montar aí um canal no YouTube, um blog, essas coisas todas. Então, eu acho que isso é bem importante. Mas, por outro lado, meu lado creator, né, até passei o vídeo do Casey para você antes da gente começar o YouTube, que é assim, o creator, acima de tudo, mais do que produzir conteúdo para a internet, é um cara que procura buscar a sua própria história, criar o seu próprio mundo com as suas regras. Acho que é uma pretensão dos jovens aí. Eu vejo muita gente criticando a geração Z e Y. Eu adoro, eu tento me apropriar de todas essas coisas. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que aos 41 anos de idade tentei me apropriar disso, e hoje eu acho que, de fato, eu crio minha história, crio o mundo do jeito que eu gostaria e faço as coisas do jeito que eu penso que deveriam ser feitas. Às vezes tem uns probleminhas aqui e ali com a decisão, mas, de uma maneira geral, eu às vezes chego no final da semana e falo, poxa, que legal, fiz tantas coisas boas essa semana, coisas que eu queria, que talvez eu não estaria feliz fazendo numa redação de TV, como eu já trabalhei em grandes redações aí. Então, de um lado, eu acho que o planejamento é importante, tudo, mas também de outro lado, você poder se apoderar dessas ferramentas tecnológicas e criar conteúdo, né? Você tem uma conta no Instagram, tira foto, conta sobre você, conta as coisas que você gosta. Se você tem um hobby diferente, inusitado, ou que te dá prazer, cria conteúdo sobre esse hobby, e aos poucos essa coisa que vai sendo feita é meio despretensiosa, meio para desbravar, acaba se tornando, de fato, uma nova forma de renda e, quem sabe, até uma possibilidade de negócios no futuro. Mas, assim, que não façam com essa finalidade, façam porque dá prazer, façam porque o mundo moderno hoje permite que a gente tenha essas ferramentas de criação, e aí isso vai fazer com que, naturalmente, as coisas acabem se desenvolvendo. Então, eu sei que é uma pergunta uma resposta meio dúbia, mas sendo bem sincero, é o que eu penso. Não, acho que tem que ser sincero mesmo, é para isso que a gente tem esses diálogos, né? E na minha opinião, vem o que eu tenho dito, né? Tu viu, deu o feedback aquela da menina, né, da minha palestra, é tipo assim, pensa como um MVP, né? O que significa para quem está nos ouvindo? Se você quer ter uma coisa tipo Porta dos Fundos um dia, né? Vai ter que começar com uma coisa muito menor, mas com periodicidade, com foco, né? Quer dizer, no MVP tem aquela figura que algumas pessoas talvez conheçam, que é, tu quer construir um carro em casa, né? Não adianta você construir hoje a roda, no ano que vem você constrói a outra roda, depois você constrói o chassi, né? É melhor você construir um patinete, né? Depois você vai fazer um patinete com motor, depois você vai fazer uma bicicleta com motor, daí você vai chegando até você conseguir fazer um carro em casa. Quer dizer, você tem que ir entregando alguma coisa que o teu público consiga te dar feedback, né? E eu agradeço aí a todo mundo que deu feedback durante a nossa gravação aqui, participou, interagiu. Obrigado demais, Armindo, aí por suas dicas, né? E eu já tinha compartilhado e volto, né, a recomendar para todo mundo que está produzindo conteúdo, quer falar de marketing de conteúdo, entender um pouco de tecnologia e inovação, que siga, né, a página, né, o canal no YouTube e mesmo o blog do Armindo, que sempre tem novidades, né, Armindo? O blog do Armindo tem atualizações praticamente diárias, né? Conforme o blog foi crescendo, hoje a gente tem acesso aos principais lançamentos aí, né, celulares. Essa semana eu estive testando um carro da Volkswagen, um novo app. Fiquei 10 dias com o carro. Essa semana vai ter um conteúdo sobre a tecnologia e as inovações do carro no meu blog. Então, é blogdoarmindo.com.br e /Armindo Ferreira em todas as redes sociais. Então, por exemplo, instagram.com/Armindo Ferreira, facebook.com/Armindo Ferreira e twitter.com/Armindo Ferreira. Tem conteúdo toda semana, o tempo todo nessas redes. E importante lembrar, né? Eu adoro compartilhar, então quem quiser mandar mensagem, tirar dúvidas, conversar, é só conversar, só me acionar aí pelos canais sociais, que eu vou ter o maior prazer do mundo de interagir. Vou aproveitar para agradecer, né, Menta, mais uma vez o convite da gente estar junto. Eu sempre aprendo muito com você. Você fala que eu fui, em certa forma, padrinho de alguns projetos aí, mas muitas vezes eu também me sinto apadrinhado aí em todo o conteúdo e todas as oportunidades que a gente teve de estar junto.
publicamente preciso dizer que é sempre uma honra para mim, de verdade. Imagina, eu que agradeço aí a sua disponibilidade, né? E agradeço também a outras marcas que estão apoiando o nosso programa agora, né? A gente tem a Dinamize, que está ajudando aí com o Mail to Easy Pro, né? Que é a ferramenta de marketing por e-mail que a gente está utilizando. A Ciclano.io, que está permitindo a tecnologia de a gente transmitir tanto no Facebook quanto nos canais do YouTube simultaneamente. Hoje aí, quem curtir a página do Armindo também está nos assistindo por lá, né? É muito bacana, essa é a tecnologia nacional que a gente conseguiu aí para distribuir e para espraiar, né, esse conteúdo para todo mundo. Para quem ainda não curte o canal, é no youtube.com/mentalidades, o blog é o mentalidades.com.br e no Facebook é /menta90. A gente também tem no podcast toda semana, mentalidades.podbean.com, para quem é Android user, ou lá na iTunes Store, é só procurar por Mentalidades. Muito obrigado aí a audiência de vocês, dá um joinha aí, curte, comenta. Obrigado, Armindo, mais uma vez aí por estar apoiando as nossas iniciativas. Uma boa noite e uma boa semana a todos. Valeu! Tchau, pessoal.